Olá, pessoal. Hoje nos encontramos e nós vamos falar, então, de autores que finalizam a obra da professora Catherine, que são o Adorno e o Heidegger. E o restante eu procuro pegar aqui da obra da professora Carol e os outros que são importantes porque tem um nome nesse momento, né, da estética do século XX. Nós vamos pegar dos meus conhecimentos, porque os livros não os tratam. E para tratá-los, para falar um pouco deles, eu trouxe as obras deles mesmos, né? Esse aqui é o Tijolão do Adorno, Teoria Estética. E trouxe umas outras aqui para que nós possamos trabalhar com mais calma, com acuidade, né? E de uma forma que vocês compreendam, porque se nós trabalhamos 2 autores, vocês às vezes se confundiam, né? Hoje vão ser 5. Só que antes de iniciar falando sobre esses autores, né? Eu lembro que nós paramos em Nietzsche, né? Nietzsche falece em 1900, ou seja, na virada do século XIX para o século XX, e que ele influencia, de alguma maneira, todos os filósofos do século XX, e no nosso caso, na estética, bastante profunda a influência dele. Bom, então, para falar sobre o século XX, eu preciso falar de 4 características que vocês normalmente não encontram nos livros, mas que vocês, lembrando delas, vocês vão entender qual é a ênfase, qual é o empenho, né, qual é o pano de fundo do qual os filósofos tratam. Não? Porque eu vou começar pela crise da arte contemporânea, porque isso é uma coisa que nós, que vivemos, principalmente quem viveu no final do século XX, né, via e ouvia dizerem assim, mas isso não é arte, isso qualquer criança faz, isso eu mesmo faço, né, porque, por exemplo, em nível de pintura, as coisas eram um tanto quanto estranhas, né, porque a arte não era figurativa. E aí nós temos que entender que a crise da arte contemporânea, ela tem suas raízes, suas origens no final do século XIX, porque no final do século XIX existem 2 aperfeiçoamentos técnicos que fazem muita diferença para a estética do século XX, que são a descoberta da fotografia e o surgimento do cinema. E o que vocês vão dizer? Mas o que isso tem a ver com a estética do século XX? Vejam bem, existia até ali nessa data, normalmente a arte ela era figurativa, ou seja, ela representava, ela copiava a realidade. Quando surge a fotografia, a pergunta é, nós precisamos ainda de pintura? Nós precisamos ainda de escultura? Nós precisamos ainda de arte figurativa, ou seja, de uma arte que represente a própria realidade? Parece que não, né, dizem alguns, porque nós temos a fotografia que é o retrato fiel daquilo. Às vezes vão dizer, mas no início ela era preto e branco, não importa, porque ela já estava fazendo o papel da arte representativa, da arte figurativa, que copiava, que imitava, usando um termo de Platão, as coisas. Então parecia assim que a pintura tinha chegado ao seu fim. O mesmo acontece com o teatro. Porque o teatro, ele é desempenhado ali, naquele momento, pelos atores. Mas o que acontece se, né, os atores forem representados numa tela com muito mais possibilidade de assistência, no caso de vários lugares, etc., como acontece com o cinema? Aí vocês vão dizer, mas veja bem, no início, o cinema inicial, além de preto e branco, era mudo. Sim, mas para a época era uma grande evolução. Tanto que vocês podem ver que o próprio circo, né, ele entrou em decadência porque o cinema, de certa forma, se tornou muito mais interessante do que ir ao circo e ver as coisas lá. Vocês podem, imaginem a tecnologia do cinema, que para nós hoje é rudimentar, para aquela época era muito avançada. E hoje em dia, com toda a tecnologia de efeitos especiais, se torna muito mais interessante de qualquer coisa que se possa ver no circo ou no teatro. Para muitas pessoas, é claro. Então, essas duas invenções humanas, a fotografia e o cinema,
elas levaram a que se questionasse tudo que se estava fazendo. Por isso que muitos deixaram de fazer uma arte figurativa e começaram a fazer um outro tipo de exposição. E agora, em 2016, já passado o século XX, né, nós podemos dizer assim que nem o teatro desapareceu e nem a pintura. Mas vejam bem, né, houve todo o século XX com um questionamento sobre isso para se poder tentar dizer, então, o que restava a arte fazer, o que restava a arte demonstrar. E aí depois eu vou retomar um pouco dessa questão da arte contemporânea. Mas então, eu já coloco, né, que no item 1, contexto do final do século XIX, arte, fotografia e cinema, e aí vocês veem assim, né, que a preocupação de toda a estética estava voltada para a arte. Então, no século XX, pouquíssimos pensadores deixaram de relacionar ou de limitar a estética à arte. Bom, a segunda questão, eu coloquei ali a Belle Époque e o imperialismo na Europa. O que foi a Belle Époque? A Belle Époque, nós sempre vemos, tanto que o nome está em francês, né? Uma época excelente. Belle Époque quer dizer época bonita, ou bela época. Mas, em verdade, foi aquilo que se considerou o auge na época de cultura, e vocês devem lembrar que esse auge estava na França. Tanto que Paris era considerada a cidade da luz, cidade de luz e etc. Bom, então, por que aconteceu essa Belle Époque? E é nessa época que nós temos os maiores pintores, os maiores escultores, que nós temos obras de literatura, todas de cunho francês, que são importantes e que foram leituras obrigatórias até no Brasil, daí até lá pelos anos 30, às vezes até hoje. Por quê? Porque a Europa estava vivendo uma época de boom econômico. O que é um boom econômico? É o contrário da crise, né? Boom é um momento de prosperidade econômica, e isso se dava por causa do imperialismo. E vocês têm que lembrar, né, que o imperialismo ele foi um processo do capitalismo de 1870 a 1914, né, ele culminou da Primeira Guerra, onde a exploração das colônias, que é chamado de neocolonialismo, né, foi a divisão da África, uma nova forma de organizar geopoliticamente o mundo, fez com que muito capital fosse para a Europa. Em compensação, não no sentido de compensar, mas no sentido de, em contrapartida, fica melhor o termo, em contrapartida, nós vemos que acontecem dois processos de unificação que foram importantes para a Europa nesse período, que foi a unificação da Alemanha, né, da Prússia, e todos aqueles pequenos países, etc., em torno se tornaram a Alemanha, em 1870-71, na guerra, logo no final da Guerra Franco-Prussiana, e em 1871 a unificação italiana, onde aquela fragmentada Península Itálica se torna um país. Então, vocês veem assim, que é todo um processo de prosperidade, né, europeia para alguns grupos e de miséria para outros. Bom, o que eles fizeram tanto na Alemanha quanto na Itália? Isso a gente sabe. Eles mandaram gente para a América, para a África, enfim, né? O lixo humano, eles se livraram. O termo lixo humano não é meu, é da Hannah, né? Eles se livraram, mandaram para fora, mas lá eles viveram uma época de prosperidade econômica, que foi chamada Belle Époque, onde eles acharam que o progresso seria contínuo, permanente, né, eterno. Bom, daí culminou na Primeira Guerra, na crise de 29, na Segunda Guerra, e aí eu posso entrar no nazismo e arte degenerada, que é algo que eu trouxe 2 ou 3 imagens, só 2 eu acredito, para vocês verem qual era a arte que Hitler pregava, porque era aquela que ele mesmo fazia, afinal de contas, ele era um pintor de aquarelas, e aquilo que ele considerava arte degenerada. Então, com esse pano de fundo, né, com a transição do século XIX para o século XX, com esses 2 implementos tecnológicos importantes para a estética, né, a fotografia e o cinema. Com relação, né, a essa crença nesse progresso, nessa cultura ascendente, né, nessas artes que elas iriam engrandecer o espírito humano da Belle Époque, em contrapartida com a miséria da maioria das pessoas, né, especialmente nos continentes neocolonizados. Decolonizados é quando eles se livram dos colonizadores. E é isso, então, essas coisas todas levam à crise da arte contemporânea, onde se pergunta,
o que é a arte, para que se faz a arte tem uma função, a arte tem a função de tornar alguém culto, a arte tem a função de ser uma mercadoria, a arte tem a função de educar, a arte tem a função de fazer a revolução, ou seja, de tornar as pessoas mais críticas, ou a arte não tem função nenhuma? A arte depende do crítico de arte ou a arte é para qualquer um sentir? Então, no final, né, do século XX, nós temos aquela necessidade de democratização da arte, ou seja, levar a arte para todos os estratos. Então, a arte não pode mais ficar na casa de quem tem dinheiro, mas ela começa a ser exposta. Então, dá uma valorização dos museus e de museus alternativos, né, que as pessoas não precisam pagar, despender seu dinheiro, mas podem ver coisas que são sim da cultura, mas não obrigatoriamente daquela chamada cultura clássica ou cultura culta. Então, é interessante perceber que nós no Brasil temos acesso a muitos museus, hoje, né, já no início do século XXI, mas que na Europa tudo é pago, então demanda que as pessoas tenham um poder aquisitivo sim para poder apreciar aquilo que é considerado arte, né? A arte popular lá não tem tanto valor quanto tem aqui, na minha opinião, mas isso vocês teriam que ir lá para ver. E dos outros países do mundo nós precisávamos ver. Mas como a gente está estudando esses filósofos que são todos europeus, né, nós precisamos desta base. Então, nós podemos entrar no nosso primeiro tema, que é Adorno, que é esse autor carequinha aqui, que vocês vão ver, né, melhor na foto. Ele fazia parte de um grupo chamado Escola de Frankfurt. No vosso resumo aqui, eu coloquei uma pequena explicação que eu extraí da Wikipedia, para que vocês vejam assim, ó, que uma aula ela precisa de uma porção de pesquisas para ser considerada uma aula que vai atingir e trazer conteúdos novos e interessantes para vocês. A professora Rosenfield, ela fala do Adorno aqui, mas antes eu queria falar um pouco para vocês da Escola de Frankfurt. Por quê? Porque muitas pessoas vão falar da Escola de Frankfurt para vocês em diversos níveis, né? Nível de crítica social, nível de social, e eu vou falar em nível de estética. Então, a Escola de Frankfurt, ela é um instituto dentro da Escola de Frankfurt, na cidade de Frankfurt, no centro da Alemanha. Centro para o sul, né? Bom, então ali existe uma grande universidade, se formou um instituto em 1923, e ele tinha um cunho marxista. Por que um cunho marxista? Ele tinha um cunho, né, já tinha passado a Primeira Guerra, ele tinha um cunho de fazer um questionamento sobre como estava organizada a sociedade europeia, em princípio, e as demais, né, ainda mais que tinha surgido a União Soviética, né, que se acreditava, então, que tinha cunho marxista, e então esse grupo se reuniu. Um dos mais conhecidos dos seus coordenadores foi o Theodor Adorno. Theodor Adorno tem várias obras. A mais conhecida obra dele é essa aqui, A Dialética do Esclarecimento, que ele escreveu junto com outro diretor da escola, do instituto, né, que se chama Escola de Frankfurt. Então, a Escola de Frankfurt, ela em alemão se chama Frankfurter Schule, né, e esses dois filósofos que acabaram emigrando com a Segunda Guerra, mas eles vêm depois, escreveram Dialética do Esclarecimento, onde eles, no espírito da Escola de Frankfurt, eles tentam explicar por que é que aconteceu a Primeira Guerra, o que estava acontecendo na Alemanha que permitiu a Segunda Guerra, e aí eles fizeram todo um estudo em artigos muito interessantes que são sempre citados, que vocês precisam ler, né, porque é uma obra importante do século XX. Então, aqui em nível de reflexão crítica. Já em nível de estética, Adorno escreveu esse tijolão aqui, ele é apelidado de tijolão, porque Adorno escreveu ele sem nenhuma subdivisão, sem nenhum subtítulo. Então, ficava muito difícil para um estudioso, quando quisesse saber onde está algum tema. Então, os próprios tradutores, os próprios organizadores, dividiram ele em ótimos, ficou muito bom, porque daí tem uma introdução sobre a teoria estética, arte, sociedade estética, situação, e aí eles fizeram subdivisões do feio, do belo e da técnica,
o belo natural, o belo artístico, né? Quando a gente chega aqui no belo natural, ele vai fazer uma discussão sobre Kant ou Hegel. E depois ele entra no belo artístico, aparição, espiritualização, caráter intuitivo. Então, os próprios editores tiveram que fazer essas divisões para nos ajudar, porque aqui dentro não tem nenhum. A edição brasileira não, já veio com já incorporou essas subdivisões que não existem no original. O meu não é original, o meu é francês, porque na época eu só tinha um xerox e eu achei importante comprar. Bom, o que Adorno diz aqui? Adorno aqui fala sobre todos os assuntos que ele acha pertinente em estética. Interessante notar que o Adorno ele acreditava que ele era músico, né? Ele tinha formação em música desde casa, e ele tem uma teoria sobre a música que várias vezes são estudadas em nível de especialização, às vezes até de graduação, de especialização, de mestrado, para entender qual é a música que Adorno dizia ser a melhor, enfim, porque ainda se acreditava que é possível dizer qual é a melhor música ou estabelecer alguns critérios. Tá? A questão é que Adorno aqui faz uma leitura de todos os temas da estética com essa perspectiva da crítica da Escola de Frankfurt. Um segundo, e aqui eu não coloquei muitas coisas porque a professora Catherine fala dele, e depois eu gostaria que vocês buscassem ler alguma coisa da teoria estética, porque é difícil para mim dizer o que cada um de vocês vai achar interessante aqui dentro. Um segundo pensador importante da Escola de Frankfurt é Walter Benjamin. Aí vocês vão dizer, ele escreveu só isso. Não, aqui é um artigo dele que se chama A Obra de Arte na época de sua reprodutividade técnica, e essa aqui é a obra mais conhecida dele, e ele é uma pessoa que foi muito interessante como trajetória de vida. Eu não vou contar para vocês, mas vocês podem olhar a biografia dele. Então, essa aqui é a obra mais conhecida dele. Ele tem vários outros escritos importantes sobre a história, né, sobre a origem do drama barroco alemão. Né, e, então, eles dois, trabalhavam coisas em comum. Adorno era mais conhecido, mas o Benjamin ele era muito mais profundo, muito mais intelectualizado. Né? O Benjamin acabou falecendo em 41, né, por causa do nazismo, enfim, ele se suicidou, mas ele deixou uma vasta obra com o Adorno, e o Adorno publicou postumamente. Essa obra, então, ela é a mais conhecida, porque aqui ele diz que a arte ela sofre um problema quando ela é reproduzida tecnicamente, e a questão é que quando se reproduz muito, se perdem algumas características que para ele são essenciais na arte. Não sou uma profunda conhecedora do Benjamin, e eu vejo que tem algumas limitações, né, porque afinal de contas eu estou muitos anos depois fazendo essa observação, mas eu vou tentar manter o pensamento dele. Ele diz que, por exemplo, o teatro é muito mais vivo do que o cinema. Porque o cinema, o diretor, ele quando dirige a câmera, ele mostra para nós o que ele quer que nós vejamos. E no teatro nós podemos olhar o que nós queremos. Aquela visão do palco nos dá uma proximidade com os atores, nos dá uma proximidade maior com o que está sendo visto, e então nós conseguimos ter uma vivência mais profunda. E também Walter Benjamin é conhecido como alguém que fala sobre a aura da obra de arte. E isso é um pouco estranho, difícil às vezes de explicar, porque torna a arte uma coisa que transpassa, vai além do racional, né? Entra em algo que é mais espiritual, que ele diz que isso se perde quando se reproduz uma obra ad infinito, né? Ou quando se vê um filme por muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas línguas diferentes. O que eu gostaria que vocês retivessem, né, é isso que eu coloquei aqui no resumo, que ele refletiu sobre a arte em geral, né, mas não assim, sem nenhuma intenção, ele pensava a arte dentro do contexto sócio-histórico.
Então, ele realmente queria que a arte nos tornasse mais críticos, que nós tivéssemos um olhar mais aguçado, né? Que nós olhássemos a sociedade, a nossa própria vida, a arte, enfim, de uma forma que nos tornasse mais autênticos, mais sujeitos de nós mesmos. Não? E aí ele entra nessa... Então, foi favorável à politização da arte e contra a estetização da política. O que significa isso? No primeiro momento, se parecer difícil, vocês têm que ir com calma. Primeiro, vamos entender o que é politização da arte. É isso que eu dizia. A arte recebe uma função de fazer uma crítica da sociedade, de nos abrir os olhos, de nos tornarmos mais cientes do que nos explora, do que nos torna melhores, do que nos limita, etc. Né? Então, ele dá uma função para a arte, mas ele era contra a estetização da política, que, de certa forma, era o que Hitler estava fazendo, que é usar, né, todas as formas de arte para criar uma grade de interpretação da sociedade, ou seja, para bitolar as pessoas acharem que certas coisas são certas e tudo o restante é errado. Eu vou mostrar isso para vocês na arte degenerada, né? E aí ele diz assim, que nesse sentido, né, dessa massificação da arte, desse direcionamento que se dá. Por exemplo, nas escolas as crianças aprendiam que só a arte figurativa era boa, só a arte que imitava a natureza era boa. Qualquer arte que desfigurava ou que transformou, que não era nítido, que queria mostrar, né, seria a má arte. Né? E aí, isso na sociedade fica assim, tudo aquilo que foge ao padrão não serve. Vocês compreendem? Tem que se vestir dentro do padrão, tem que agir dentro do padrão, tem que namorar dentro do padrão, tem que estudar dentro do padrão. E isso era o que Walter Benjamin não queria que acontecesse. Então, ele era contra a estetização da política. Usar a nossa sensibilidade para padronizá-la, para normatizar a nossa conduta, né? Normatizar é um termo do Foucault, mas que se encaixa bem aqui, e que então nós não fôssemos autônomos numa linguagem kantiana. E aí, essa perda da aura da arte a partir das tecnologias, né? Porque, segundo Benjamin, as coisas, elas têm valor, elas têm aura quando são únicas. Por exemplo, né? Esse chaveirinho aqui eu ganhei do meu filho. Então, ele tem uma aura. Eu olho para ele tem um valor que transcende o valor monetário dele. Tem o valor de eu ganhei do meu filho, que comprou para mim quando ele estava em férias, né? Que ele podia ter me esquecido porque é um adolescente. Então, isso então traz um valor único desse objeto para mim. Agora, se meu filho tivesse trazido 30 e dado para todos que ele conhece, não teria o mesmo valor, perderia a aura, perderia esse significado profundo que transcende a própria coisa. Eu estou empobrecendo o pensamento do Benjamin, mas, enfim, é bem difícil, vocês têm que ler, né, se esforçar para conseguir entender o que o Benjamin está falando. E aí o Benjamin, ele fala, né, ele está teorizando a sociedade de massa e a arte para a massa, porque, segundo ele, e nesse ponto ele está de acordo com os colegas dele da Escola de Frankfurt, essa massificação modifica a sensibilidade humana. Ou seja, nós fazemos aquilo que nós não devemos, que é separar o nosso corpo e a nossa mente. Quando nós choramos por causa de um evento, né, nós estamos numa hipersensibilidade, né, que é uma sensibilidade que é aquela que Platão também não gostava, que não é a unificação do corpo e da mente, mas é totalmente emoção ou totalmente instinto, que nós não vivemos mais unificados. E é difícil para a gente perceber o que significa essa modificação da sensibilidade, porque nós, né, que vivemos a passagem de um século para o outro, já estamos muito longe para comparar como era e como está, né? Mas, enfim, nós temos que fazer esse esforço, e esse esforço ele obtém sucesso se nós estamos lendo a própria obra do autor.